Meu nome é Viviane Vanderlei, sou professora de línguas e advogada. Eu vim falar um pouquinho sobre dois tipos de sujeito: sujeito indeterminado e sujeito inexistente, tá? Então vamos começar com o sujeito indeterminado, tá? Eu coloquei aqui na lousa que o sujeito indeterminado é aquele sujeito que não é identificado, certo? É alguém não identificado. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque esse tipo de sujeito tem alguém que pratica uma determinada ação em um determinado momento. A gente só não consegue identificar claramente quem é essa pessoa. A gente pode até supor, a gente pode suspeitar de alguém, tá? Mas na frase a gente não vai dizer quem é essa pessoa, ou porque a gente não sabe, ou porque a gente não tem certeza, ou até mesmo porque a gente não pode. Eu trouxe aqui uma frase de exemplo: levaram o meu bolo. Imagina a situação: eu estava numa festinha de aniversário de um filho de uma amiga minha, eu coloquei um pedaço de bolo, comecei a conversar, como eu converso pelos cotovelos, deixei lá o pedaço de bolo no pratinho, fiquei conversando. Quando eu me virei, o meu bolo tinha sumido, estava só o pratinho lá. Alguém passou, pegou o bolo. Alguém praticou exceção, né? Alguém chegou lá, pegou o bolo e saiu. Mas eu não vi quem foi, tá? Então, se eu não vi quem foi, eu não posso dizer fulano levou o bolo. Eu não posso dizer fulano e cicrano levaram o bolo. Eu tenho que colocar o verbo na terceira pessoa do plural, né? Levaram, né? Eles levaram, tá? Mas eu não vou colocar ninguém aqui, eu não vou colocar nenhuma pessoa. Justamente, a gente usa a terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito, porque a gente não sabe, na verdade, se foi uma pessoa, se foram duas pessoas, se foram três pessoas. Então, o ideal é a gente utilizar a terceira pessoa do plural, porque a gente indetermina. Quando eu digo levaram, aí pode ter sido qualquer pessoa ou pode ter sido uma coletividade de pessoas, tá certo? Existe ainda, gente, o sujeito indeterminado por meio da partícula se, ok? Então, no exemplo que vocês estão vendo na tela, precisa-se de cozinheira. Então, quem precisa de cozinheira? Alguém. Não se sabe exatamente quem precisa de cozinheira, mas nós sabemos que alguém está precisando desses serviços, tá? Então, o se também é utilizado para indeterminar o sujeito em algumas frases, ok? Agora vamos para a oração sem sujeito. Bom, gente, e o segundo tipo de sujeito que nós vamos estudar agora, né, na verdade, relembrar, né, para os meus alunos, porque nós já estudamos nesse semestre, é o sujeito inexistente, também conhecido como oração sem sujeito, tá? Observem que eu destaquei aqui para vocês, ó. Ninguém pratica, pelo amor de Deus. Gente, sujeito inexistente, ele não existe. Eu coloquei aqui de exemplo pra gente uma frasezinha, ó. Na Argentina, neva em agosto. Observe que nessa frase eu coloquei aqui algumas informações, tá? Mas não tem ninguém que está praticando nenhuma ação, né? Aqui, ó, na Argentina, eu estou dizendo o quê? Uma localização. Eu estou indicando um lugar. Então, isso aqui vai ser uma adjunta adverbial de lugar. Eu estou dizendo onde. Onde isso acontece? Onde a ação acontece? Na Argentina. A expressão que eu coloquei no final é um outro adjunto adverbial. Nesse caso aqui, não mais de lugar, mas de tempo. Tá? Quando neva na Argentina? Em agosto, tá? Se vocês forem lá, agora não tá nevando, certo? É no mês de agosto, geralmente, que neva. Porque, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que neva. E nevar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Se é um fenômeno da natureza, gente, ninguém pratica essa ação. Principais verbos da língua portuguesa que indicam fenômenos da natureza. Não é ninguém que produz a neve, tá certo? Obviamente que a gente não está falando aí de neve artificial. Aí seria outra seara, outra discussão.
A gente está falando aqui de neve natural, a gente está falando da natureza, certo? Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza não possuem sujeito, tá certo? Tudo que tiver ao redor deles, tudo vai ser qualquer outra coisa na análise sintática, menos sujeito. Mas eu quero também lembrar vocês que nós temos os verbos impessoais. Os verbos impessoais também não possuem sujeito, tá? Que é o verbo haver, no sentido de existir. Então, quando a gente diz assim, ó, houve acidentes naquela rodovia. Gente, houve no singular, porque não tem sujeito. Aí o povo teima em escrever assim, houveram acidentes, pelo amor de Deus, o verbo não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele vai ficar sempre no singular. A gente não vai colocar o verbo no plural, porque a gente não está dizendo ali que 3 pessoas praticaram aquela ação. É o verbo haver, não tem ninguém que praticou, certo? Ele está ali só para relatar o fato que ocorreu, não que ninguém praticou aquele fato, certo? Agora, se você mudar o verbo, você mudar a frase, aí sim ele vai ter sujeito, entendeu? Por exemplo, uma carreta provocou acidente na pista. Aí sim, você mudou o verbo, não é mais o verbo haver, é o verbo provocar. Então, se forem duas carretas provocaram acidentes na pista. Mas se for o verbo haver, houve, tá? E nós temos ainda o verbo ser e o verbo fazer. Esses 2 verbos, apesar de serem verbos comuns, quando eles expressam tempo ou clima, eles deixam de ser um verbo comum e passam a ser um verbo impessoal, né? Porque imagina quando a gente diz assim, faz muito calor nesta cidade. Faz muito calor. Eu não estou dizendo que é alguém que faz esse calor, tá? O calor é um fenômeno da natureza também, gente. É um processo natural de um clima. O clima quente ou a estação do ano mais quente, né, que é o verão, é a primavera, vai fazer calor. Esse calor não é ninguém que produz, tá? É a própria natureza. É isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Tchau, tchau!